Então Deus não mudou. Ainda que a sua revelação seja progressiva e que ao longo do tempo a gente esteja descobrindo cada vez mais a respeito de Deus, Deus, em sua essência, natureza e propósito, não mudou. Olá, eu sou Luciano Subirá, autor do livro Graça Transformadora. E queria aqui comentar com você a respeito da mudança da lei para a graça. O que é que mudou do período da lei para o período da graça? Sabemos, obviamente, que temos a encarnação, a morte e ressurreição de Cristo, a revelação do que é chamado mistério de Deus, oculto desde os séculos, agora revelado. Mas, de maneira prática, como isso afeta o homem? E eu tenho visto muita confusão a respeito do assunto. Na cabeça de alguns pregadores modernos, parece haver uma sugestão de que a mudança aconteceu em Deus. Então eu vejo pessoas falando que o Deus do Velho Testamento, o Deus da lei, parecia ser um Deus cruel, que dava ordem para matar, que era muito duro, rígido com as pessoas, quase como se ele fosse terrivelmente mal-humorado, mas que parece que do Velho para o Novo Testamento ele teria se convertido. Me perdoe a ironia e o sarcasmo, mas é onde muitas vezes esse ensino está conduzindo as pessoas. Não houve mudança em Deus. Um dos primeiros atributos, quando estudamos a respeito de Deus, que precisa ser levado em consideração é a imutabilidade de Deus. Em Malaquias 3,6, Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz que nele não há sombra nem mudança de variação. Então Deus não mudou. Ainda que a sua revelação seja progressiva e que ao longo do tempo a gente esteja descobrindo cada vez mais a respeito de Deus, Deus, em sua essência, natureza e propósito, não mudou. Então vamos descartar essa possibilidade. Bom, se Deus não mudou, o que é que mudou? Então na cabeça de outros a história é mais ou menos assim: não, antes tinha lei, agora não tem mais lei. Isso não é verdade. Nós já falamos a respeito disso no vídeo anterior dessa série e quero lembrar aqui que onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei, não extinção e nem aniquilação. Então continua havendo lei. Qual era o propósito pelo qual a lei de Moisés foi dada? Para que o homem a obedecesse. Qual o propósito para o qual a lei de Cristo foi dada? Que o homem a obedeça. Então, embora houve mudança de lei, o propósito permanece o mesmo, é a obediência. Quais eram as consequências da não obediência da lei de Moisés na Velha Aliança? Juízo. E no Novo Testamento? Temos consequências? Sim. O autor de Hebreus diz que se quem quebrou a lei de Moisés já era considerado digno de castigo, de quanto mais severo castigo será considerado aquele que calcou aos pés ao Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A Bíblia nos mostra que continua havendo juízo. Então a pergunta é: o que mudou? E a grande mudança é que na Velha Aliança o homem não tinha condições de obedecer. A Bíblia fala de um problema de natureza. Éramos, por natureza, filhos da ira. O grande problema do homem, quando viveu no tempo da lei, era que a sua natureza pecaminosa mostrou a sua força. Aliás, quando Paulo diz que a lei, escrevendo aos Gálatas, foi dado como um aio para nos conduzir a Cristo, é que ela tinha um papel: provar a incapacidade do homem de por si mesmo viver obediência. Em Romanos 6,14, a Bíblia diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Então a grande mudança tem a ver com o domínio do pecado em uma questão de natureza. Isso nos remete a um entendimento do que a graça veio fazer. Em Romanos, no capítulo 8, por exemplo, nos versículos 3 e 4, nós lemos: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual era a exigência da lei? O que ela requeria do homem? Obediência. Mas a Bíblia diz que a lei não pôde fazer isso, não pôde levar ao homem, não pôde capacitá-lo à obediência que ela mesma exigia. Mas a Bíblia nos mostra que isso agora se tornou possível, depois de Paulo falar, nos capítulos 6, 7 e 8, a respeito de mudança de natureza. A grande obra da graça não é mero perdão de pecados já cometidos. A gente já tinha isso na Velha Aliança.
A grande obra da graça é o empoderamento do homem, para que agora ele viva de forma sobrenatural, empoderado pelo Espírito Santo, capacitado por uma nova natureza, para que ele viva a obediência que antes não tinha sido possível. Que Deus nos ajude a entender isso de tal forma, a viver plena vitória sobre o pecado.